competi na roxa, fui vice-campeão mundial na adulta, depois na marrom fiquei em terceiro. Na preta, não conseguia, eu fui embora pro sul, achava que não ia mais competir. Foi quando eu montei a Gracie Barra, que até hoje tem na Gracie Barra Cascavel. Hoje represento a Academia Gracie Barra. Não tô... Sejam bem-vindos a mais um Resenha Os. Hoje o papo é pesado. Mais pesado ainda é só o currículo dessa pessoa que tá aqui hoje. Multicampeão mundial, doutor em ciências do desporto, campeão do Arnold Classic, dono de uma carreira que daria facilmente pra viver em umas 4 vidas. Com vocês, Rodrigo Poderoso. Fala aí, professor, um pouquinho da sua história aí. Que legal. Obrigado aí pelo convite, Matheus, Grazi, entendeu? Muito bom estar aqui, tá divulgando a nossa modalidade de jiu-jitsu, uma coisa que eu gosto. Quando chega a uma certa idade, só fica assim, né? Depois de 50 anos, tem que estar aí divulgando, colocando os benefícios da arte aí. Na verdade, assim, realmente sempre tive uma vida muito competitiva, que meu pai, naquela época, era que obrigado, né? Hoje, as pessoas deixam um pouco facultativo. Vamos falar até sobre isso, questão de crianças que procuram hoje a modalidade de arte marcial em si, né? Mas o nosso direcionamento é mais o jiu-jitsu. Mas eu comecei na natação e meus irmãos, aí nós fomos para o judô, mas fizemos o karatê, mas também não deu certo. Depois foi pro taekwondo, não deu certo. O judô mais ou menos. Competimos uma grande parte de judô, que nós somos de São Paulo do interior, não tem nada para fazer no interior, então você tem que fazer 2 coisas, ou estudar e treinar, entendeu? Para poder passar o tempo. É assim que funciona. E depois de um certo tempo, muito tempo no judô, nós passamos na faculdade, aquela coisa, sempre treinamos e começou a aumentar de peso. Fui tentar voltar pro judô, mas foi complicado. E foi quando começou a ter a onda do jiu-jitsu. E vários amigos meus já estavam praticando. Vamos lá, que é muito parecido com o judô, vamos fazer o Newaza e tal. Fui, gostei bastante, entendeu? Até por questão da resenha, da amizade. É uma comunidade diferente isso daí. E lógico, a gente está treinando, a gente sempre quer nos desafiar. E comecei a entrar em alguns campeonatos. Lá em São Paulo, quem era preto de judô tinha que competir na roxa, mas usava de branca. Então, quando eu iniciei, eu comecei com a família Bering. O Marcelo foi um dos pioneiros que chegou lá em São Paulo. Marcelo Bering, quem não sabe, foi um dos primeiros faixa preta do Rickson. Quem queria desafiar o Rickson tinha que passar pelo Marcelo. Em conjunto também chegou o Fábio Gurgel junto com a Aliança, eram os dois que chegaram. Mas o Marcelo era um pouco mais velho do que o Fábio. Então, a maioria dos meus amigos treinavam com o Marcelo. Porque eles são carioca, que nem a minha noiva. Então, bem assim, comunicativo e tal. Todo mundo sempre falava, é um cara muito bacana e tal. A gente começou lá. Eu fiquei mais com o mestre Flávio, que era o pai dele, entendeu? Pouco contato, porque quando eu iniciei, ele já estava se afastando com aqueles problemas que todo mundo sabe que ele teve e aquele fim inesperado, né, de um grande atleta. Nós ficamos com o mestre Flávio e isso daí. Então, o faixa preta ele tinha que competir na roxa. Então, fiz alguns campeonatos, até por questão de ir, espairecer. E nisso daí, por sorte, né? A gente vai ganhando. Quem tá ganhando vai ficando. O time que tá ganhando não mexe, né? Aí eu fui num primeiro estadual, eu fiquei em segundo, aí fui num mundial, entendeu? Que naquela época, o judô, muitas vezes, as pessoas não tinham muito queda. Hoje, já é totalmente diferente. É a mesma coisa a gente falar do MMA Royce Gracie e do MMA atual, entendeu? Então, antigamente, tinha uma certa diferenciação, a gente saía um pouco na queda, entendeu? Meio amarradinho. Não é que hoje também seja mais movimentado, mesma coisa, meio amarradinho ainda hoje, o meu jiu-jitsu, entendeu? E assim foi. Depois eu competi na roxa, fui vice-campeão mundial na adulta, depois na marrom fiquei em terceiro. Na preta, não conseguia, eu fui embora pro sul, achava que não ia mais competir. Foi quando eu montei a Gracie Barra, que até hoje tem na Gracie Barra Cascavel. Hoje represento a Academia Gracie Barra. Não tô hoje assim frequento, mas porque hoje eu treino por saúde. Então, eu em todas as academias, lá no Matheus, no Ratos, lá no Shogun, lá no Roger, entre outras academias, que isso que eu acho que é bacana muito do jiu-jitsu, entendeu? E fui 2 vezes campeão mundial master, né? Que massa. De Gil. Mas numa época diferenciada, 2004, 2005. E na época que você foi campeão, o Mundial aqui era no Brasil, né? Era no Brasil aqui da ainda, CBJJ, né? Primeiro Mundial foi em 96, aí teve 97, eu fui em 98, né? Que eu era ainda roxa. O Matheus não era nem nascido. Não era nem nascido. Aí eu fui pra 99, eu fui pra marrom, fiquei em terceiro, entendeu? Caraca. E você começou a treinar que ano, sensei?
Na verdade, eu comecei ali em... Como já tinha a base do judô, Aham. eu comecei ali em 96, 97. O né? Que eu fui- jiu-jitsu, né? É, mas eu tinha assim, que não falei pra vocês, não era uma periodicidade de treinamento, uma frequência muito grande. Eu ia lá quando dava tempo. Aí tinha uns amigos, tudo depois que a gente começou a ter uma frequência maior, que começou a iniciar os campeonatos. Até então não tinha campeonato de jiu-jitsu. Se tinha, era muito desorganizado. Era os clandestinos que a galera saía. É, aquela coisa, ó, o campeonato vai começar às 9 horas. Então, tu chegava às 9 horas, 11 horas o tatame estava montado. Era uma coisa amador. Então, nós estamos falando uma coisa aí que não faz nem quase 20 anos. Hoje você vê a grandiosidade que é os eventos de jiu-jitsu, como é aqui próprio no Mato Grosso, como é em São Paulo, como são os campeonatos mundiais. Lógico, é uma evolução natural de qualquer esporte que está se iniciando, estava se engateando, e hoje ele está aí galgando ainda, né, para chegar muito próximo. Se a gente for fazer a comparação entre outras modalidades, o judô que tem mais de 100 anos, o karatê, entre outras modalidades do taekwondo, o jiu-jitsu ainda está gateando. E mesmo estar gateando, você vê como que ele está muito profissional. Está muito profissional mesmo. Todos os eventos que eu tenho acompanhado, hoje, como eu estou aqui no estado do Mato Grosso, eu vejo aqui um campeonato muito bom, muito bacana, entendeu? Bem organizado, que eu acredito que não deixa a desejar a nada para outros eventos aí. Esses dias eu fiz até uma pesquisa no chat, né? Hoje em dia é inteligência artificial, né? E coloquei quantos praticantes de jiu-jitsu existem no mundo inteiro, né? E aí mostrou lá, tá entre 7 a 8 milhões, né? Mas provavelmente pode ser mais. Mas você vê um tanto de... Aí você pesquisa sobre outros esportes, né? Judô, taekwondo, pô, já tem 100 milhões de praticantes. O jiu-jitsu, então, igual você falou, tá engatinhando ainda, né? Essa questão de quantidade de pessoas que tem. Exatamente. Muito bem colocado assim também, Matheus. Hoje o jiu-jitsu é a modalidade que mais cresce. Tem uma pesquisa que a All Sports tenta fazer nos Estados Unidos, a modalidade que mais cresce de praticantes. Não é futebol, não é... Estou falando a nível mundial, tá? Não estou falando a nível aqui nacional. É o jiu-jitsu que está crescendo. Algumas pessoas perguntam, se você vai pegar uma faixa etária, o seguinte, mas qual faixa etária maior que está procurando jiu-jitsu? Ele vai ficar nas extremidades, entendeu? Criança e as extremidades lá, pessoal lá da minha idade, mais de 50 anos, 35, 34 anos. Aí a pessoa vai falar assim, mas por quê? Porque, na verdade, o jiu-jitsu é um estilo de vida. Se você for pegar, nenhuma outra modalidade, existe a dieta. Nós temos a dieta Gracie, o que foi o precursor do nosso criador, Hélio Gracie, entendeu? E nós temos também essa facilitação da luta, que é o estilo de vida que eles têm do health food, de ter uma boa qualidade, entendeu? Como outras modalidades têm, mas o jiu-jitsu ele tem mais dentro desta área. E o mais importante também, não é criticando outras modalidades, lógico, eu estou falando o que é, não sou eu que estou falando também, o professor Rodrigo, é a ciência que está falando, entendeu? Você vai no boxe, traumático, você vai no judô, entendeu? Ou em outras modalidades de contato, todos são de contato, o jiu-jitsu também é de contato. Mas é o seguinte, como é que eu vou, numa queda, falar que eu não quero mais... Para no meio da queda. Vou cair. O cara vai me dar um soco, vou levar. Jiu-jitsu não. O jiu-jitsu é o momento que eu tô cansado, eu vou pedir a desistência. Sim. Você entendeu? E não se machucar. E a gente tava até num podcast, 2 podcasts anteriores, a gente até falou sobre isso, né? Que no jiu-jitsu, às vezes você consegue ralar ali na intensidade máxima os dois, entendeu? Já em outro esporte, no boxe, você vai dar um soco com toda a sua força na cabeça do oponente, do parceiro de treino, você vai machucar. No jiu-jitsu, não. Você vai ali, você pega uma finalização ali, você tá colocando a força, o cara dá 3 tapas, você solta, entendeu? Exatamente. Então tem essa questão da intensidade. E o bacana do jiu-jitsu, que eu sempre falo ali, quando a gente tá lá, hoje eu sempre tô orientando de forma indireta a academia que a gente passa. Se eu tô lutando lá com um colega, entendeu? Tudo bem, ele me finalizou. Mas eu tenho condição de buscar a finalização nele de novo. Agora, se eu tomar um nocaute, já dificilmente, muitas vezes não posso nem mais treinar, dependendo do nível de nocaute. Então, o jiu-jitsu, isso daqui é muito bacana. O jiu-jitsu, como qualquer outra modalidade de luta, é o desafio, mais o jiu-jitsu é um desafio para você mesmo. Não estou competindo com o fulano A e nem B, eu estou competindo com a minha própria evolução. Uma evolução como ser humano, uma evolução técnica, entendeu? Lá no jiu-jitsu, a gente sempre fala, no tatame, não estou falando de jiu-jitsu, mas estou falando assim, forma de lutas em tudo. É onde você se iguala. E o jiu-jitsu tem uma situação diferenciada, que eu sempre falo, né? Quando você está ali na posição de 100 quilos, como é que você vai sair? Então você tem que ter paciência. Você tem que ter calma, que tudo tem saída. Então eu sempre levo também para a vida, para outras pessoas. Tudo na vida tem uma saída.
Então você tem que ter estratégias e calmas para saber buscar isso daí. E o jiu-jitsu é legal essa correlação, né? Porque aí as pessoas associam, né? A gente já teve outros convidados aqui que também trouxeram as suas experiências pessoais para dentro do jiu-jitsu e auxiliou dentro dos negócios, auxiliou dentro da carreira sentimental, da família. Então, consegue trabalhar as experiências que ele conhece na arte marcial e leva para dentro das suas... Exatamente. Em São Paulo, tem vários amigos meus que estão dando aula. Hoje, quem está procurando mais? Esse grupo empresarial. Sim. Esse grupo empresarial, hoje, eles estão procurando esses desafios que eles estão tendo. E o mais difícil é você fazer essa correlação tatame para a parte profissional. Esse desafio aí, entendeu? De identificar as pessoas boas, entendeu? Identificar a parte que vai ter o companheirismo. Porque, na verdade, se é uma pessoa de mau caráter, se eu for treinar e estiver machucando todo mundo, ninguém vai querer treinar comigo. É um network até que a pessoa faz ali. Tatame é o rei do network, né? A gente fala isso. Exatamente. O bacana do jiu-jitsu, quando eu estava lá em Cascavel, no Sul, a gente recebe muitas pessoas. E hoje, quem é praticante de jiu-jitsu, eu estou falando de jiu-jitsu, pode ser isso no judô, pode ser isso no Muay Thai, eu não convivi essa modalidade, estou falando do jiu-jitsu, tá? É que às vezes a gente fala, a pessoa acha que nós estamos já querendo... menosprezar, né? Diminuir, não. Pode ser que isso também tenha em outras modalidades. Mas eu sempre falo, é um ponto de referência seguinte, cheguei na cidade, não tenho nada, não conheço nada, vou na academia, vou fazer um treino. Poxa, lá, e o bacana, a receptividade que a comunidade do jiu-jitsu tem. Entendeu? De onde você é? Sou de onde? Você tá precisando de quê? Veio para fazer o quê? Eu vim trabalhar toda uma semana. Já tá em hotel, já tem que... Você vê. Automaticamente, a proatividade da pessoa de querer te ajudar. E isso que eu acho muito bacana. E isso que eu falo para as pessoas, né? O jiu-jitsu é isso. É abertura de portas. Às vezes, alguns alunos... professor, estou indo para tal cidade. Qual academia eu vou treinar? Eu falei assim, olha, academia você vai treinar onde você se sinta bem. Onde você vê que a vibe é legal. Entendeu? Porque muito isso influencia o professor, os alunos. Isso acaba influenciando muito positivamente. Então não adianta chegar e falar que você, apesar de eu ser de uma academia franqueada, nem todo mundo pode ser semelhante aos pensamentos. Não é que é igual. Então por isso que eu falo, você tem que frequentar. Tem 3 academias? Vai. Fala a verdade. Sou de fora, estou vendo qual que é o melhor para mim, estou treinando, o que achar dentro da filosofia, dentro do trabalho, dentro da receptividade, eu vou querer ficar e vou treinar, e vou participar, onde você se sinta bem, entendeu? Você tem que ir lá onde se sinta bem, se sinta confortável, acolhido, isso que é bacana. Quem não quer ir num lugar, numa academia, né? Você já está longe da sua família, você está longe da sua casa, você chega lá, você encontra uma outra família, né? Por isso que as pessoas utilizam, né? O slogan jiu-jitsu para todos. Não é... não, é jiu-jitsu para todos. Então, isso que é bacana. Isso daí é bem que você falou. Às vezes você chega na cidade, ali você é novo, aí você vai treinar jiu-jitsu, aí ali mesmo você já consegue... você trabalha com o quê? O cara trabalha com tal coisa. Na hora que você vê, o cara já arrumou um emprego, já arrumou um bairro da hora onde o cara vai morar. As indicações, a indicação, você vê ele... É igual tem um filme que... Até que a gente assistiu do filme do... Como que é? O Tererê. Que ele fala que faixa preta, né? Faixa preta, que ele fala que o jiu-jitsu é igual a maçonaria. Que ele dançou, tipo... mais ou menos. É que uma irmandade, uma irmandade. Aí ele uma família ajudando. Você vai comer, Matheus? Tô aí, vamos lá, vamos todo mundo com nós lá comer, eu vou conhecer a rapaziada, entendeu? Fazer essa parte, essa resenha. E o mais bacana que você está falando do jiu-jitsu, não só o treino, mas é a resenha, né? A resenha. Aí, no entanto, que aí, a resenha é osso, entendeu? Às vezes, a Karen fala assim, nossa, você tá demorando demais na academia, hein? Entendeu? Aí eu falo assim, não, a gente fica conversando. Aí agora, como agora ela vai junto, já começou a treinar, né, Karen? Isso aí. Tá aí, já tá quase indo pra Azul, né? Entendeu? Já tá galgando aí pra ir pra Azul. Até de apresentar a Karen, né? A Karen, ela é nutricionista, atualmente empresária do ramo alimentício. Inaugurou um café, que é o... KLF Café. KLF Café. Ela veio acompanhar o professor Rodrigo, é uma faixa branca plus, hein? Tá quase azul. Faixa branca plus, ela não é uma faixa branca, faixa branca plus. E como que é pra você, Karen? Como você se envolveu no meio, assim, jiu-jitsu, esportes? Conta um pouquinho pra gente aí. Então, foi através do Rodrigo, né? Porque eu sempre fiz balé, jazz, sapateado, dança. Sempre fui da dança, sempre fui da unha grande. Maravilhoso. Sempre fui da maquiagem. Perfeito. E aí, quando eu fui pro jiu-jitsu com ele,
As minhas amigas mandavam mensagem: amiga, como assim você? Nossa, não acredito. Não combina com você. Nunca imaginei você na luta. Eu falei: pois é, gente, estou aqui e eu gosto. Isso. Eu gosto do jiu-jitsu, eu gosto também. Mas, o que eu falei, para defesa pessoal. Tá, não vou. Cada um com o seu objetivo pessoal, tenho as minhas unhas grandes, então assim, diminuo só um pouquinho, não vou cortar. E eu sei que para o esporte é necessário para não machucar ninguém, né? Então o meu é só por lazer, realmente. Perfeito. A cara, ela entra naquela população que a gente falou, né? Empresária, vive no estresse, então ela precisa ter uma válvula de escape. Teve algumas consequências por causa do trabalho. Eu falei assim, vamos tentar uma luta, né? Não só academia, não só a questão de corrida, musculação, crossfit. Vamos tentar a luta. Eu, como promotor da saúde, né, professor, sempre estou falando para as pessoas, falei, vamos tentar lá. E eu sempre falo, né? Esses dias eu tive numa entrevista sobre defesa pessoal, e será que a arte marcial também traz qualidade de vida? Lógico que traz. Entendeu? Hoje, nós temos uma gama de clientes ali que estão procurando a arte marcial, cada um com seu objetivo. E a Karen é esse novo público que nós estamos tendo oportunidade de estar trabalhando. Que quer ir lá, tirar uma válvula de escape, quer ter um assunto diferenciado. Né? Sair um pouquinho daquela competição e assim, entendeu? Às vezes as pessoas veem o jiu-jitsu como competição, campeonatos. Não, a gente quer mostrar, até a ideia do Resenha Osa é mostrar essa outra parte do jiu-jitsu. Exatamente. Que é esse jiu-jitsu que o empresário pratica como válvula de escape, que a família pratica como lazer mesmo. Vai a família inteira pra academia e cada um faz a sua... Eu não quero sair com o meu rosto ralado. Você quer ir lá fazer desesperado, não quero. E eu sempre falo descabelada, tudo bem, toda hora eu prendo o cabelo, mas ok, mas eu sempre falo pra ela, cara, você vai dentro do seu limite, entendeu? E que eu falei, dentro desse limite já tá aí quase 1 ano e pouco, né? Indo quase 2 anos, né? Indo já pra faixa azul, como que é a evolução? Então ela sempre fala, mas eu não... Eu falei assim, olha só a evolução que você já teve, entendeu? E que eu sempre falo para todo mundo. Além das capacidades físicas normais que nós temos em qualquer outra prática de exercício físico, o diferencial é que você tem a defesa pessoal, conhecimento. Sim. Não estou falando que agora eu tenho conhecimento de técnicas, vou começar a sair utilizando por aí. Não é disso, entendeu? Quando eu precisar, eu tenho condição. Então, às vezes, eu até dei uma entrevista sobre feminicídio, a prática da arte marcial. Muitas vezes não é a questão de eu saber mobilizar, ou a questão da autoconfiança, de eu já não chegar nesse momento. Porque a pessoa que treina já tem uma autoconfiança. Tem um empoderamento de falar não, de falar sim, chega, basta. Não precisa chegar nas vias. Só tendo nesse momento, nessa situação, já é muito importante. Tem entendeu? Um posicionamento diferente. Já é um ganho. Mas quem treina, às vezes a pessoa que não treina fala assim, mas esse cara tá falando... Olha, para você que está assistindo aí, qualquer arte marcial, lógico que eu vou falar do jiu-jitsu, treine e você vai saber o que eu estou falando. Disso que eu estou fomentando a prática. Competição, professor, eu não quero ir. A Karen competiu, olha só, né? Nunca competiu na vida. Mas qual que é a verdadeira importância da competição para esse público aqui? O controle emocional. Quem não tem nervosismo, quem não tem suador, quem não tem diarreia, quem não tem ficar tremendo, quem não tem fome, isso é normal. É o efeito fisiológico de qualquer situação de estresse. Estresse de uma discussão, estresse de uma entrevista, estresse de um nervoso, de uma discussão. Isso é normal. Então eu preciso estar o quê? Controlando essas emoções. Quando que eu vou controlar essas emoções? No campeonato. Dia certo, com prazo e data determinada. Então eu já sei que eu vou ter um estresse aquele dia. Então, se eu vou ganhar, se eu vou perder, é outra coisa. Esse público está treinando o quê? A sua respiração, a sua calma, né? Seu autocontrole. Se uma pessoa, a Karen, nesse momento, conseguiu encontrar isso, está fantástico. O objetivo dela já está ganho. Aí vem as capacidades físicas normais que você tem, entendeu? Isso que é bacana. E também, quando a gente fala também, para as pessoas lá da extremidade. Então, tem as pessoas lá do outro lado, do meu lado, e tem as crianças também, que é muito semelhante a isso aí, o autocontrole e disciplina. Então, olha só, que bacana hoje, né, na atualidade. Romualcano, quando seus pais estão falando, você está desligando o telefone, na mesa não usa o telefone, está sendo obediente, coisa simples,
Que na minha época, se não fizesse, o pau torava, entendeu? Então hoje, lógico, existe uma evolução cultural, isso daí é uma questão de sociólogo comentar. Mas dentro dessa linha, a arte marcial é muito próximo do regime militar. Disciplina, né? Disciplina. Então a pessoa tem que ter. Ah, pessoal, o que é disciplina, professor? Você tem que fazer aquilo todo dia que você não gosta. Acordar cedo para ir para aula. Ah, não gosto, mas tem que fazer. Entendeu? Ah, estudar, mas eu não. Ah, não. Trabalhar, mas isso é disciplina. Entendeu? E de onde você tira isso daí? De você estar todo dia no horário treinando, de ter disciplina, de estar sempre arrumado, de ter disciplina de comentar, saber viver numa sociedade, respeitar o limite do outro. Então, muito importante, o que é respeitar o limite do outro? A partir do momento que eu estou apertando, a pessoa desistiu. Ah, mas eu não estava nem pegando, mas eu respeitei. Então, isso a gente leva para fora, porque né, faixa preta dentro e fora do tatame. Eu vou respeitar. A partir do momento, chega, brincadeira. Opa, vou respeitar. Ah, mas nem tava brincando. Mas tem que respeitar. É que nem do aperto que eu falei para você. Não tava nem arrochado, né? Tava lá. Não, mas ele pediu. Então, a gente tem que já respeitando isso daí. Isso é muito bacana, entendeu? Em todos os sentidos. É igual você falou da autoconfiança também. Quando você começa a treinar jiu-jitsu, eu vejo a diferença nas crianças lá do projeto. Cara, às vezes as crianças chegam assim, de cabeça baixa, tipo, sabe, com a autoestima assim, baixa, e depois E principalmente os adolescentes, né? Principalmente os adolescentes. Aí depois que eles começam a treinar, você vê, cara, as criançadas já chegando assim, pra te cumprimenta de cabeça baixa, já olhando no olho, postura, sabe? Isso daí que eu acho legal também. Autoconfiança. Isso é muito bacana. Falando isso aí, quando eu morei nos Estados Unidos, nós fizemos uma pesquisa, até nós publicamos, com atletas jovens até 12 anos, entendeu? Ao nível de estresse, entendeu? Dentro de um campeonato. E nós tivemos a liberdade de participar de uma high school também para fazer a mesma pesquisa durante uma prova. Então é muito próximo disso daí. Aqueles que estavam praticando, inclusive já tem artigos relacionados com outras modalidades, como karatê, como judô, entre outras modalidades de luta, entendeu? Isso daí também dentro do jiu-jitsu. Aqueles que estão dentro dessa fase melhoraram a sua concentração, melhoraram a sua disciplina, melhoraram as suas notas, a sua memória, a sua coordenação motora. Porque muitas vezes tem um exercício que a gente chama assim, né? Mas para que serve o exercício polichinelo? É para ver se o cara tem coordenação ou não. Mas exercício tão fácil, entendeu? Mas realmente, você tem que fazer a coordenação de membros superiores e inferiores. Ou seja, um abre, outro fecha. Enquanto outro fecha, tem que abrir, entendeu? Ainda tem que contar. E tem que contar ainda. E de 10 em 10. Aí eu sempre falo, alguns testes, e você vê que tem gente que entra lá, não estou falando agora criança não, tem gente com 35 anos, teste simples da coordenação motora que não sabe. Depois de um passado de 6 meses, 7 meses, 1 ano, você vê a evolução que ele tem. Entendeu? Então isso aí é muito gratificante ver essas positividades da luta. O atleta em si também é muito bacana, entendeu? Mas essa parte, a base dos nossos clientes são isso, né? As pessoas que procuram a qualidade de vida. Mas eu incentivo, né? Falando em competição, todo mundo a competir. Por causa disso daí, esse autocontrole. Tem uns que ficam viciados, porque competição é um vício. É um vício. É como você falou, compete ainda aí. Eu só não estou competindo porque a idade também já começa tudo com dor, né? Dor não sei da onde. A Karen sempre fala assim para mim à noite, se for para começar a reclamar, nem vai mais treinar, entendeu? Mas é aquela coisa. Esses dias eu estava nos Estados Unidos, aí nós estávamos lá no Chicago Summer, né, no campeonato, aí tinha um amigo meu machucado, falou assim, Poderoso tal, cara, como é que faz quando a gente não compete? Eu falei assim, cara, a gente fica só chorando, porque a vontade é enorme. Eu falei assim, cara, pensei que você ia me incentivar, falou, tem outras coisas. Eu falei, cara, primeira coisa que eu cheguei lá, falou, teria quantos na minha chave, né? Quer dizer, a cabeça ainda você quer tá lá competindo e tal, entendeu? Chegou de viagem, cansado, mas ele queria competir. Dentro da minha faixa etária, lógico, entendeu? Todo mundo ali. Mas é o que eu sempre falo, né? A cabeça da gente quer, mas chega um momento, acho que a fase mais difícil de um atleta é ele entender que chegou o ponto do limite dele. Acho que seja mais difícil. Que o Júlio tem agora, né? Que ele tá nesse limbo de parar de competir, continuar competindo. É a fase mais difícil. Eu falo isso porque eu tive, né? Quando eu cheguei aqui, competi um ou outro campeonato estadual aqui. Fui com o pessoal lá
do judô, entendeu? Fui lá com o Matheus judiar de mim lá, ó. O Matheus judiou de mim lá, hein, rapaziada, lá no, cara. no Chile lá, viu? Entendeu? Brincadeira, não, mas, cara, são um cara muito bacana lá. Treinar aqui, onde eu vou, sou muito bem recebido, entendeu? É muito bacana. Isso que eu falo, né? Do jiu-jitsu. Antes tinha uma certa rivalidade, né? Eu acho que hoje você tem que ter a mente mais aberta. Você tem que estar treinando em vários locais para conhecer e aquela coisa, fortalecer a nossa modalidade. A comunidade, né? Isso, entendeu? Se todo mundo participar de campeonatos, se todo mundo participar de um treinão, de um aulão, da defesa pessoal, você está crescendo a modalidade, entendeu? Ninguém vai tomar seu cliente. Lógico, em todo ramo tem o mau caráter. Entendeu? Mas eu vou, que nem eu falei para vocês, o mau caráter dentro do jiu-jitsu, ele não tem duração ali. Como assim o mau caráter? Você bateu e o cara continua, esse é mau caráter. Entendeu? Eu tô pedindo pra parar, ele ainda continua isso daí, as pessoas já começam a olhar. Quem nunca aqui, agora eu vou falar resenha de jiu-jitsu, né? Quem nunca aqui viu aquele cara, ele vai finalizar, opa, tá bom, tá encaixado, esse daí mesmo. Esse daí, Você na hora perde que até o tesão, falou assim, pô, irmão. Eu tava deu quase... tempo de... Não, tipo assim, encaixou. esse ajuste aqui, ó, faz desse jeito. Só dá aquela apertadinha. Tá vendo? Aí, ó. Cara, ou o cara que treina com todo mundo, mas na hora que chega com os mais fortes, né? Já dá. Cara, tem de tudo. Tô no... cansado. Tô cansado. Não, deixa entendeu? pro próximo. Aí você fala assim, aí, vamos lutar? Ah, tô cansado. A hora que você tá aqui, você tá olhando, eu falo, o cara tava cansado. O cara aqui, E tem uns que falam assim, vai devagar aí que eu tô lesionado. De repente começa o ralo, o cara já te... Matheus, eu vou falar uma coisa pra você. Esse lance, vamos devagar. Já, olha, cai a primeira vez, tudo bem, ingenuidade. Segunda, a terceira já é burrice. Cara, eu já fui umas 5, 6 vezes. Cara, eu devo ser burro, porque, vamos devagar? Não, vamos. Meu amigo, a hora que você vê, o cara tá parecendo uma jamanta pra cima de você, entendeu? Pegando, te estrangulando. Eu falei assim, meu amigo, mas não era... Aí eu fico pensando assim, será que esse é o devagar dele? O forte eu já não quero. Meu amigo do céu, entendeu? Se esse é o devagar, imagina o forte, Imagina né? O bicho forte, tá entendeu? vindo até bufando. De 0 a 10, se ele tá no volume 1, já vou falar pra ele, falei assim, irmão, vamos ficar só até no volume 2, porque esse daqui é o fraco, nem quero nem ver o forte, entendeu? Cara, nós temos de tudo, entendeu? Cara, mas é muito gratificante, cara. Eu gosto de... Ainda não gosto de correr, cara, faço uma nataçãozinha, mas o meu aeróbico é o jiu-jitsu. Gosto muito de fazer jiu-jitsu. Quando eu vou de sábado, né? Porque a gente tem tempo também que a gente não tem. Então, de sábado eu gosto de ficar 1 hora e pouco. Aí a Karen sempre fala, né? Que você fica fazendo aquele jiu-jitsu lá, Não, né? porque ele fala que é rapidinho. Todas as vezes que ele sai, ele fala, olha, no máximo 6 horas acabou. Dá 7. Aí eu ligo de vídeo. É porque aí Falou, amor. o treino dura, né? 1 hora. E tem a Aí resenha. tem a resenha que é mais uma 1 hora, hora. e Outro dia eu meia. falei, Karen, faz o seguinte. Vem aqui, vem comigo. Você vai ver. Legal aqui, que legal, vai indo. Cara, isso é muito bacana. Adoro a modalidade do jiu-jitsu. Sou uma pessoa que sempre que possível tô divulgando a nossa arte, entendeu? Os benefícios dela, entendeu? A nível de defesa pessoal, a nível de disciplina para criança, a nível para pessoas para capacidade física para aqueles que são sedentários. E o maior desafio da pessoa e a maior gratificação é ver uma pessoa que não sabia fazer um armlock, que é uma coordenação motora tremenda, e ele depois de 6 meses ele está fazendo ali naturalmente. Isso é muito gratificante para o professor e para o próprio aluno, né? Porque é uma vitória dele. Que ele conquistou, ele conseguiu. Isso pode ser uma das situações também viciante, né? Cheguei aqui, não sei fazer nada, e agora sei fazer tudo, entendeu? E é igual o que a gente tava conversando também aqui, o jiu-jitsu não tem uma, tipo assim, eu faço de la riva de uma forma e você faz de la riva de outra. Então não é que a de la riva que eu faço tá errado ou que a sua tá certo, mas cada um desenvolve um tipo de jogo pro seu biotipo, né? Isso que é legal do jiu-jitsu. Às vezes você fala, mas aquilo ali eu nunca vi, mas tá funcionando, então, pô, tá certo. E isso que é legal ali, que aí fica ainda principalmente a galera que é nerd, que gosta de ficar estudando, você fala assim, pô, esse cara faz uma parada diferente, vou começar a colocar no meu jogo. Aí é um xadrezinho, né? O xadrez humano, né? Que Você vai montando o seu jogo. Você vai de acordo montando com o seu seus- jogo, tipo, peça por peça ali, é isso que eu acho massa também. Exatamente. Isso que eu sempre falo assim, a estratégia, né? Então, é um jogo de xadrez. Uma peça que você mexe aqui, uma posiçãozinha da mão que você pega aqui. Você pega no pé, mas não quer o pé, você quer a mão, entendeu? Você pega a gola, mas não quer a gola, você quer a manga. Isso é um xadrez. Isso que eu sempre falo para todo mundo, né? Como toda arte marcial também,
ele é um xadrez. E eu sempre falo, olha só que bacana. E daí você leva para sua vida essa estratégia. Né? Como que eu vou fazer vendas, como vou pegar o emprego, como que eu vou chegar novamente a conquistar alguma coisa que eu perdi, tanto profissional como familiar. Tudo isso é uma questão que você tem que levar para a sua vida. Eu sou suspeito de falar de jiu-jitsu. Eu tô no 6º grau, então daqui mais 2 anos eu vou pegar a faixa coral já. Já é longo tempo, né? As pessoas falam assim, quanto tempo já de faixa preta? Eu falei assim, olha, até o 3º grau é 9 anos, né? Aí depois é 4, 5 e 6. Então você já vê aí quanto tempo tem. Então é muito gratificante. Às vezes, quando eu vou a alguns seminários, eu uso, né? Aí muitas vezes, o que eu acho bacana do jiu-jitsu aqui é o seguinte, sempre quando eu vou treinar, até quando eu vou lá com o Matheus, com os caras, não, ó, sensei, vamos falar assim, não, pode ir, porque é o seguinte, irmão, aqui você não aguentar, eu vou bater. Isso que é bacana, por isso que eu falo. Eu até acho muito bacana, assim, o Ian, o pessoal, onde eu treino aí, tô falando com os nomes, posso até estar esquecendo, mas eu falo assim, um pessoal mais forte, assim, que a gente vai treinar, o respeito que ele tem por mãos, né? Então, às vezes, eu tenho com uma faixa meio lisa, porque o cara vê ali, né, vou aliviar, não. Eu tô indo lá, que eu não falo, jiu-jitsu, você só vai se machucar se você quiser. Entendeu? Dentro do meu limite. Pegou no meu braço, vou bater. Pegou no meu pé, vou bater. O que machuca é o ego, né? Exatamente, entendeu? Uma coisa que eu não tenho mais é ego. Entendeu? Ninguém quer bater, entendeu? Ninguém quer bater, mas é que eu falei, vai chegar um momento da nossa vida com a sabedoria. Então eu tô indo lá pra treinar pra quê? Não, tô indo lá pra ajudar, umas pessoas têm pra competir, não. Eu tô treinando pra pra mim, pra minha saúde. Então o que eu vou fazer? Cara, vou lá, o ego eu já esqueci, entendeu? Eu quero lá suar o máximo. Última vez que o Matheus me chamou lá, vamos lá. Lutei com o Ian, lutei com o Matheus, lutei com o Lucas, entendeu? Lucas, Meu amigo, já viu que sabe quando você joga rodeazona barata? Que ela fica meio... Ainda os caras descansam aí, sensei. Eu falei, não, vambora. Tá, nós estamos até comentando esses dias aí que o sensei falou, não, pode ralar com força aí e tal. E eu falei, sensei, eu tô tentando. Eu não tô fazendo corpo, não. Tô tentando te finalizar mesmo, mas não é fácil não, irmão. Não, mas finalizou um par de vezes lá. Não, mas nada. Cara, mas tá até assim mesmo. Eu vou lá, não tem ego, entendeu? Pô, que o Ian sempre fala, Matheus, vamos lá, sensei, pô, que eu puder ajudar, ajuda, entendeu? Um lance lá da preparação física que eu ia falar. Na minha época eu não tinha esse estudo hoje da preparação física. Hoje faço com maior de coração, gratificação, ajudar as pessoas que querem ter essa preparação física, entendeu? Que não faço com o Ian, com o Matheus, tem o João, tem o pessoal do judô, que faltou isso pra mim. Não é que, então seria um grande campeão, não. Faltou isso daí, não sei se eu seria um grande campeão, eu não sei se chegaria até as pontas, entendeu? Mas aquela coisa, o atleta, ou até pra vida, né? Quando a gente chegar em casa, colocar o travesseiro, aliás, a cabeça no travesseiro, colocar, hoje eu dei tudo de mim. Fiz o meu máximo que eu pude, entendeu? Dormi tranquilo. E na minha época eu acho que faltou hoje a preparação física, né? E a preparação física do MMA e do jiu-jitsu é muito complexo. Tanto é que eu sempre estou perguntando pro Matheus, ei Matheus, me dá um feedback, quero saber como é que você tá, como é que é isso? Ô Ian, não sei o que, né? Tá falando, né? Ô Ian, depois de 3 dias tava olha o WhatsApp. de responder, entendeu? Porque hoje a gente trabalha muito isso aí. Então, teoria é uma coisa. Então, como eu amo jiu-jitsu, e hoje, se a gente for ver, na literatura, não tem uma preparação física fixa para o jiu-jitsu. Ele está em evolução. E por isso eu estou falando, por quê? Qual modalidade tem força isométrica, força dinâmica, explosiva, potência, resistência, capacidade de VO2? Porque o pessoal quer saber o que é VO2? Vai fazer lá 10 calorias na airbike, entendeu? No menor tempo possível. Não é fazer, vou aqui, entendeu? Tô falando de alto rendimento, lógico. Falando da airbike, no treino passado eu fiz, eu falei, sensei, lá não tem como a bicicleta estava estragada, então não tava marcando 10 kg, né? Aí ele falou, cara, então você vai fazer até seu coração quase sair pela boca. Falei, então é isso. 10 segundos. Entendeu? Aí, porque é o seguinte, dá aquela explosão, aí tem que fazer aquela força isométrica. Entendeu? Eu vou descansar. No jiu-jitsu você vai descansar. Meu amigo, você vai descansar o cara na guarda como? Segurando o cara, fazendo força, entendeu? Por isso que eu montei o treino, vai fazer a bike, vai fazer o terra e depois aquela explosão
no salto na caixa, porque ele te dá aquela explosão, dá aquela seguradinha, explosão de novo. Eu tô vendo hoje algumas preparações físicas, agora voltado já para o alto rendimento, principalmente os black belt, você pode ver eles vêm cadenciando uma luta, né? Vem cadenciando, no último minuto e meio, eles começam A dar muito giro. A gente já dá o reparou giro. muito no Mundial isso aí, Dá a o gente giro. assistindo. A gente tava assistindo o Mundial e você via que, tipo, os primeiros 8 minutos de luta ali, os caras, tipo, se estudando Não, os muito. primeiros 3 é quase Vai, resistente. É assim, vai é aquela ali. coisa estudando mesmo, aí dá um leve... E aí E é no- os últimos minutos ali, que o último minuto, no caso, que é onde o... A tendência, ou... Porque 10 minutos, olha, o cara tem que ser um atleta de ponta mesmo, aguentar fazer 4 lutas de 10 minutos. A tendência pode ser que diminua um pouco mais esse tempo, entendeu? Mas eu acho difícil porque já é uma coisa tradicional, que isso daí já está embutido já, até a família Gracie, ele é contra essa parte de competitiva, eles são mais da outra linha de defesa pessoal, da linha lá do mais fraco pode ganhar do mais forte, onde não tem tempo, que aí você vai usando várias técnicas e estratégias, entendeu? Mas o mundo é outro, hoje você está no mundo competitivo. Por isso hoje a gente tem que entender também que o jiu-jitsu ele tem várias vertentes. Nós temos a competição e nós temos também a linha da defesa pessoal. Então as pessoas acreditam que o jiu-jitsu só é competitivo. Há muito tempo atrás, associavam MMA com jiu-jitsu. Tudo bem que teve o Royce, que foi aquela coisa que ninguém imaginava, uma modalidade uma contra a outra. E como o jiu-jitsu teve essa ascensão, quando eu comecei a fazer, até também tinha um pessoal que teve aqueles problemas de rua, de briga, você era um pouco marginalizado quem praticava jiu-jitsu. Hoje não, já tem uma imagem diferenciada. Então você tem um atleta de alto rendimento que tem algumas técnicas para que você é campeão, que muitas vezes é criticado que não serve para defesa pessoal, mas é totalmente diferente. Você tem uma outra linha que você vai seguir lá da defesa pessoal, que não serve muito para competição. Agora, o que nós precisamos fazer? Respeitar aos nossos clientes e saber trabalhar tudo isso. E isso que nós precisamos oferecer dentro da academia. Então, aquecimento é padrão para todo mundo, alongamento padrão para todo mundo, técnica padrão para todo mundo. Agora eu vou fazer defesa pessoal e depois o rala, que nem o pessoal fala, rola, vamos aí, entendeu? Então, Isso eu não vou. é nesse momento que a gente vai diferenciando, entendeu? Ah, mas eu conheço aí que a academia só tem rala. Meu amigo, tem cliente para tudo, entendeu? Agora imagine um professor que tem essa visão e conseguir associar tudo isso na aula dele, entendeu? Tem um rala, tem uma preparação física, tem as crianças, tem um pessoal de idade avançada, entendeu? O que está sendo hoje, quando nós estamos falando muito hoje para ir para fora, né? Que aqui muitas vezes não somos valorizados aqui em casa, por assim dizer. Pode ser cultural, né? Então tem muita coisa que vai envolver. Mas eu vejo que eu e a Karen estivemos agora nos Estados Unidos, que eu represento uma franquia, que deixei, na verdade, nessa franquia, mas ainda por razão de respeito, os caras me deixam lá, então eu vou visitar alguns colegas. Você vê o diferencial dos próprios pais se envolverem, entendeu? Com a modalidade, né, Karen? Tem um amigo meu, que eu falei assim, cara, não tô vendo um lugar nada para sentar aqui. Eu falei, não, professor, acabamos com os bancos aqui. Por quê? Os pais aqui, meu amigo, era um problema para nós, entendeu? Dando palpite que o filho agora acabou. Pai não pode mais entrar aqui na academia. Deixa o filho e já vai, entendeu? Ficar do lado de fora. Fica do Não lado tem de lugar fora. pra ele sentar. Aí a Isso aqui Karen- no Brasil? Não, Cici? lá no no fora. Lá nos Estados Estados Unidos. Unidos. A Karen já com a visão comercial falou assim, olha, dava para montar um Café. café aqui para agregar os pais, servir uma tudo. entendeu? lanchonete, né? Já Pra poder, é. enquanto eles estão esperando, Sim, tem um... vão consumir, né? Enquanto eu pensando em querer ralar, ela já no pensamento empresarial, já como fazer money lá, entendeu? Mas é que eu falo, então você vê o envolvimento que eles têm, entendeu? A questão também de viagem, eles vão se reunir. Lá tem um party, né, que é a festa que teve a graduação, precisa ver a mobilização de todos os pais. Da comunidade, Da assim. comunidade participando.
Tudo bem, uma modo meio frio. O americano tem um lado meio frio, fez ali, tal, mas todo mundo participou, entendeu? Então você vê como lá fora é muito valorizado. Já fiquei um pouco na Europa quando eu estudei o meu doutorado e pós-doutorado, também é muito semelhante isso daí, sabe? O tratamento que eles têm, entendeu? Que na verdade aqui a gente fala de jiu-jitsu. Um dia eu falei assim, você fala, não, eu faço jiu-jitsu. Eu falei, jiu-jitsu? Mas lá não, né? BJJ, né? Brazilian Jiu-Jitsu. Porque jiu-jitsu para eles é aquele Japão. Não, então você não é do Brasil. Eu falei, não, lógico que eu sou. Tô falando. Não, você falou que faz jiu-jitsu. Depois, logo no início que eu ia lá, depois que eu comecei. Ah, não, sim, não. É Brasília. Ah, Brazilian Jiu-Jitsu. Aí tem que explicar para ele que lá a gente fala jiu-jitsu, não tem um hábito de falar. Então você vê, nós mesmos, às vezes não estamos valorizando o nosso próprio nome. Né? Aonde você vai? O que você faz? Jiu-jitsu, não. O certo seria que todo mundo está falando Brazilian Jiu-Jitsu, nós mesmos, Brazilian Jiu-Jitsu. BJJ eu faço, entendeu? Então você vê que é cultural, também está faltando um pouco isso para nós, valorizar a nossa própria arte, entendeu? Vejo aqui um potencial muito grande em Cuiabá, crescimento dessa parte aí de jiu-jitsu, entendeu? Eu sei que todo mundo está galgando aí para conquistar seu espaço, porque eu vejo na Cuiabá ainda com potencial muito grande. Em todas as áreas, crescer aí o jiu-jitsu. Eu lembro que quando eu comecei a treinar assim, logo depois eu já comecei a ajudar o meu professor, o Júlio, lá na academia, né? E tinha, acho que isso, eu tinha o quê? Uns 18 anos mais ou menos, 17. E eu via que final do ano, cara, a academia assim, baixava drasticamente assim mesmo, de não, às vezes não ter a grana, não sobrar nada, de ser tudo contadinho assim. E aí hoje em dia o tanto de alunos, os alunos começam a treinar, eles estão tendo uma rotina, eles no final do ano eles não querem parar, entendeu? E tipo assim, continua direto, a gente para nas datas comemorativas e logo a galera já tá voltando e a academia tá sempre cheia. Até tinha um recesso, né? Agora o pessoal para e pensa assim, se eu fico 1 mês, 2 meses sem treinar, quando eu voltar, aquela galera que tá treinando vai me pegar. Mas é assim mesmo, entendeu? Então, essa competição não, estimula a galera a continuar treinando. Não, isso é muito bacana. Vou fazer a consultoria gratuita aí pra vocês, hein? Lá nos Estados Unidos, um colega meu, ele verificou assim, todos os pais nas férias, não vou falar, vou usar uma palavra aqui assim, o pensamento dos pais, o que fazer com os filhos nas férias. Porque quando você tem a rotina da escola, você tem aquilo ali. O que esse meu amigo meu nos Estados Unidos ele fez? Ele cobra uma taxa à parte, entendeu? Para ficar meio período aquele período que ficaria na escola, ele fica na academia. Entendeu? Aí o que ele tem? Uma van, mas tudo está embutido já o preço. Entendeu? Ó, quer com van, quer sem van, você vai trazer, não vai trazer lanche, tem lanche, entendeu? Mas a maioria quer comodidade, entendeu? Aí você fica lá, 4 horas, meu amigo, mas o cara tem que ter o dom para lidar com criança. Meu amigo, 50 crianças na academia, 4, porque 1 hora, beleza, entendeu? Ó, tal, mas 4 horas. Meu amigo, com a molecada pulando e tal. Mas o cara aí coloca filme, coloca não sei o que mais, faz jogos, faz brincadeira. Meu amigo, aí o cara tem que se virar nos 30, irmão. Entendeu? Não é todos os dias, são 3 vezes na semana. É a consultoria, o pessoal aí de Cuiabá, entendeu? Que eu vejo realmente, até a maioria, quem tem filho, vocês podem perguntar. A Grazi, daqui a pouco, você, Matheus, vocês, daqui a pouco eu vou começar a falar o que eu vou fazer. Entendeu? Porque quando tá na aula, dá aquela respira, bom, tá lá na aula, tá beleza. Então tem esse período pra gente fazer as coisas. O pai não tá de férias, né? O pai continua trabalhando, a mãe continua trabalhando. Ele tem os seus afazeres, entendeu? Então, mas e aquele período? O que ele vai fazer? Poxa vida, já tá aí um espaço, entendeu? E van escolar também, no recesso não trabalha. Então, é uma questão de estar negociando aí e tá passando. E, pô, tenho certeza que a maioria dos pais vai querer que os filhos fiquem lá, entendeu? Agora, é que eu falo, tem que ter o dom da recreação e lazer, entendeu? Eu já não tenho. A Toca fez o colônia de férias. No meio do ano, eles fizeram uma colônia de férias. Legal, Uma semana. E eles pegam também o seguinte, praticante e não praticante. Sim. Entendeu? Não. Seguinte. Matheus vai falar assim, nossa, eu tenho ali, mas pode chamar, entendeu? Ô, Grazi, então pode chamar. Isso daí
a melhor propaganda é aquela propaganda gratuita, não é isso? Do boca a boca, entendeu? As pessoas falam assim, meu filho, não, manda lá, você vai ver como é que é bom, entendeu? E lógico, vai ter disciplina. Isso daí também, muito bacana pro seguinte, potenciais clientes, né? O filho vai falar assim, nossa, mãe, gostei, quero ir lá. Não, quero fazer o jiu-jitsu agora, entendeu? Muito bacana, divertido, entendeu? É gratificante, entendeu? E você muito vê gratificante. Esse network aí, como que é bom, né? Você foi lá, o cara já tem outra visão. Eu ouvi que o pessoal da Toca fez aqui, mas foi a primeira vez que eu tinha visto alguém fazer essa colônia de férias, né? E lá nos Estados Unidos a galera fazendo também. Já é normal. Já é normal lá, né? Eles já levam. Inclusive, ele já até ampliou. Hoje ele já faz 4 anos que ele tem esse sistema. Por exemplo, nós vamos levar o pessoal no cinema. Nós vamos no parque aquático. Mas tudo isso é o seguinte. O ingresso do parque aquático é tanto, o transporte vai ser tanto. Mas tudo aí tem um schedule, já está tudo programado. Então lá, o bacana, quando o jiu-jitsu foi para os Estados Unidos, esse crescimento profissional, é o schedule, né? O currículo, o que vai acontecer. Porque eles querem, o que vai acontecer hoje na aula? Porque se eu faltar amanhã, eu sei o que eu perdi. O que vai ser essa semana? Pô, essa semana eu vou viajar. Entendeu? Aí que vem o lado money, né? Muito, muito bacana isso. Então, vou dar o exemplo da Karen. Vamos falar que a Karen tá aí no Plus aí. Vai lá pra Azul, empresário, não tem tempo. Mas eu também não posso, infelizmente, às vezes fica um pouco comercial, né? Às vezes tem alguns colegas que falam assim, pô, professor, mas aquele cara lá vai ganhar a faixa menos do que eu. Eu falei, bom, para avaliação tem vários critérios. Aquele cara lá, eu acho que é um cara corajoso. Faz 2 anos que ele tá na academia e não vejo ele bater em ninguém. O cara que vem 2 anos e apanha, meu amigo, o cara tem que ser... Tem que ir logo pra roxa. Não, o cara é guerreiro, irmão, entendeu? O cara é... Você entendeu? Tem várias outras questões que eu falei pra você, né? O cara não sabia correr, eu estava fazendo 10 flexões e assim vai, entendeu? É o que eu falo para minhas alunas, né? Assim, levando pro lado feminino. Às vezes, por exemplo, para um cara ir treinar, ele entra no carro, sai de serviço, com o kimono e vai pro treino. A mulher, para ele treinar, ela passa em casa, troca o filho, pega, deixa na mãe, faz não sei o quê, faz não sei o quê, arruma a marmita, paraná. É Exatamente. uma rotina totalmente diferente para ela conseguir chegar no treino. Aí chega no treino e ela fala assim, meu Deus, esqueci tal coisa. Aí ela tá ali tentando treinar, pensando o que tem que fazer no outro dia. Né? Ela não consegue desligar. Então, eu acredito nesse formato de graduação, que às vezes a faixa, ela não vem só porque a pessoa, ela chega lá e bate todo mundo no treino. Sim. Ela vem porque tem todo um processo até ela conseguir chegar ali. Ela conseguiu, chegou e fez um treino bom. O melhor que ela pôde no dia. Foi o mínimo. Foi aquela... E acaba sendo incentivo e motivação de permanecer e continuar ali, né? Com certeza. Porque às vezes muita gente desanima, desiste, né? Precisa entender que hoje existe o jiu-jitsu comercial, que a gente chama, né? Eu vou só voltar um pouco no tempo. Quem praticava antes do jiu-jitsu? Ou arte marcial? Quem sofria bullying? Quem precisava ter uma autoconfiança? Eu, pelo menos, quando a gente começou no judô, arte marcial, era isso. Entendeu? Tá apanhando demais na rua, você é muito bocudo, filho, entendeu? Vou colocar então você numa modalidade esportiva. Mas na época é capoeira, judô, karatê. Então você vai pro judô. Como é que era antes você entrar no jiu-jitsu? Entrou, vou lá, faixa branca. Vamos ver se o Rodrigo é bom. Pau nele uma semana. Olha, tô mentindo? Se você continuar... Se você sobreviver dos nossos. Entendeu? É bem isso. É assim, entendeu? Então, mas mudou um pouco. Então, quando a pessoa fala assim, aquele cara antigo fala, mas esse cara vai ganhar a faixa tal. Eu falei, meu amigo, mudou. Hoje, quem procura o jiu-jitsu não é essa mentalidade que eu acabei de falar pra você do passado. O guerreiro que aguentou, na verdade, sobreviveu. Então, se você pode pegar esses coroas e lutar, você pode dar massa nos caras, os caras já estão acostumados. Entendeu? Começa estrangulando o cara aqui pelo olho e vai indo aqui, assim. Porque os caras, isso daí, falam assim, esse daí que eu já tô acostumado. Você pega os caras novinhos e pega e fala, irmão, ai, pescoço. Ai, meu... Ai, machucou meu siso. Lá quando a gente tava lá no BR, os caras falavam assim, tá pegando na cara. Eu falei assim, levanta o pescoço. Levanta o pescoço, tá pegando na cara. Não, os caras eram folgados, meu amigo. O que tinha que... Hoje que o jiu-jitsu tá... Mas tinha cara que... Ainda tem... A cara até esse dia falou assim... por que é apelido? Eu falei assim, eu não sei. Isso é uma coisa natural. O cara entra no jiu-jitsu, ele recebe um apelido. É verdade. Mas
Que apelido? Eu falei, não sei, daí é uma coisa natural que vai E indo. se você não tem apelido, você não é amado. Exatamente, entendeu? Se você não tem apelido, você não é do jiu-jitsu. Entendeu? Mas por quê? Eu falei assim, cara, eu não sei. Eu comecei já tinha assim, entendeu? E é uma coisa natural que aparece. Não adianta você querer forçar um apelido, não é isso? E é natural. Aí ela falou, já colocou 2 apelidos. Não vou falar Não aqui, fala. né? Não vou falar aqui, já colocou 2 apelidos aí, entendeu? Eu não. Ele falou, eu falei, nossa, é verdade. Eu vou contar um. Só vou completar aqui, porque depois eu vou contar a passagem da Karen, como que é o jiu-jitsu, né? Como que é o empoderamento. Depois eu vou contar. Nos Estados Unidos, assim. Então a Karen é empresária, ela faltou, a galera está vindo treinar e tal, mas vai ter a graduação. Mas a Karen falou assim: ó, eu comecei junto com a Grazi, né? Mesmo tempo, mesmo tarde, só não vim treinar um pouco, um dia ou outro. Porque tem a ficha de frequência, que nem aula, ficha de frequência. Deixa eu ver sua frequência. Ó, cara, você. Pô, a Grazi veio 60 dias, você veio só 38, né? Mas olha só, o que eu tô falando aqui é o que acontece, gente. Não vou. Lá nos Estados Unidos é assim. É que nem escola. Bom, então, você não tem o mesmo conhecimento da Grazi, porque você faltou. Né? Na escola também, você não faltou. Mas tem uma coisa chamada class private, né? Uma aula particular, que em 4 aulas ou 5 aulas eu consigo deixar você pronta pro exame de faixa. Ou pra prova. Foi uma aula particular, né? Isso. Mas quanto que é? Eu falo, ó, é tanto. Vou falar o preço dos Estados Unidos, dependendo do estado. 100 a 150 dólares. Tudo bem? Pode ser até mais, eu tô falando da região que eu visitei e convivo, tá? Ah, mas é muito caro, professor. Para eu pagar 400, 450, eu falei assim, tá, vou fazer o seguinte, vou deixar seu nome aqui, a hora que completar 4 pessoas, entendeu? Você vai pagar, em vez de 100, você vai pagar 60 dólares. Opa, já tá bom, né? Se for 4 horas, eu economizei para 460 dólares. Só que é o seguinte, vai ser um pouquinho mais as aulas, não vai ser mais 4, porque 4 é sozinho, né? Então você vai fazer 6, quer dizer, na hora que for ver, economicamente tá legal. A Karen vai lá, ela e mais 4, ela sozinho. Meu amigo, tá pronta, tá pronta. Eu sou professor, eu ensinei eles, entendeu? Vai lá no... Aí agora é com ela, né? É que nem prova de faculdade. Eu ensinei, tá aqui, as perguntas estão aqui. Se respondeu, tá aprovado. Eu fiz uma aula particular. Se eu coloquei e ela fez todos os movimentos, do jeito, com todo mundo igual, ela tá aprovada pra faixa. Então isso, diferencial hoje lá nos Estados Unidos, é isso daí. Entendeu? Eles fizeram um comércio ali mesmo, né? Exatamente, do entendeu? E nosso pensamento aqui ainda é aquele pensamento seguinte, entendeu? Eu também penso isso, eu posso estar falando o atual, mas eu também penso dessa que a gente é criado dessa maneira, entendeu? O cara não aguenta, mano. O cara não aguenta 2 minutos, como é que vai ganhar a faixa, entendeu? Queira ou não, a gente tem esse pensamento ainda dentro do nosso subconsciente de treinamento, tem isso daí. Mas aí vem o lado comercial. Pô, mas o cara tá aqui todo dia, pai de família, entendeu? Sai do trabalho e vem ralar. Não é fácil, entendeu? Aí você vai indo por esses lados aí, porque é um incentivo. Na minha época, era orgulho. Quanto tempo você tem de faixa azul? 5 anos, irmão. Nossa, É bem assim. 5 anos de Eu fiquei azul. 6 anos de roxa, então... Roxa. Ó, eu fiquei praticamente quase 3 anos treinando de branca. Fui vice-campeão mundial e ficava de branca. Por quê? Eu podia ter a condição física de competição, porque eu vinha de judô, mas não a condição técnica. E eu não entendia isso. Com o mestre Flávio, que eu sempre falei assim, mestre, por que eu não tô? E ele falava, você pode ser competidor, que você vem de outras modalidades, mas você não tem o conhecimento técnico. Eu falei, como não sou ganhando dos caras? Hoje, né, porque a gente quer o imediatismo, né? Que é complicado você estar lá de branca, ninguém quer, né? Tá lá de branco, porque branco você fala bactéria, né? Meu? Quase nada. O que você é? Nada. Nada, irmão. Poxa, a vida é branca, esse daí mesmo. Mas só põe, mas branco é pra isso mesmo, entendeu? O branco é pra pôr. Não tem outra função. É pegar água, fazer as coisas, entendeu? É isso daí. Aí, galera, vocês que treinam faixa branca hoje na atualidade, vocês podem se colocar no céu, porque antigamente faixa branca, cara. pô, você pega água lá pra mim, que não sei o que, Era hierarquia mesmo, não tinha... O cara olhou torto pro seu lado assim, 10 flexão, bora. Agora faixa branca todas... Hoje, o faixa branca menos graduado pode chamar o mais graduado. Meu amigo, se você verdade, fizesse, sei. eu até explico, aqui nessa academia, eu tô deixando. Se você fizesse isso, meu amigo, você ia apanhar.
entendeu? De quase todo mundo da academia mais graduado. Aí depois que você apanhasse, que você não sabia porque você estava apanhando, o cara ia falar, sabe por que você está apanhando, Rodrigo? Eu falei, não, é que você chama um cara mais graduado. Eu falei, mas ninguém me avisou isso. Não, agora você já está avisado. Eu falei, agora, mas depois que eu apanhei, entendeu? Quase apanhando daquele jeito, porque você pode desistir, né? Pô, mas todo braço de um lado, braço do outro, perna do outro, estrangulamento. Eu falei, mas o que tá acontecendo, entendeu? Os caras estão dando acelerado. Será que eu vou ganhar uma faixa hoje? Será que vai sair uma faixa do kimono do sensei e vai ser amarrado? Hoje é o teste, né? Que eu já fui, já tô sendo aí competindo e tal, né? Que falaram que faixa preta vai ser faixa roxa. Eu falei, é hoje, né? Meu amigo, aí depois vai entender, aí você vai indo, entendeu? Ó, pra você ter uma ideia, a ignorância, né? Se você sentasse, menos graduado, sentasse, de guardinha aberta, sentado, era uma afronta pro outro mais graduado. Tipo assim, ó, eu sou foda. Cara, quantas vezes eu já vi os caras lá. Então, coisas que vão evoluindo, lógico que eu vou falar. Mas hoje eu vou falar agora da Karen. A Karen falava assim pra mim, né? Faixa branca, faz isso. Ô, branca, pega aqui. Ô, faixa branca, não sei o que, né? Eu falei assim, nossa, mas por que faixa branca? Eu falei, faixa branca é isso aí mesmo, cara. Não, eu não faria, não sei o que e tal. Isso daí é injusto, não sei o que mais, isso, aquilo, beleza. Ah, nós fomos no campeonato, ganhou lá e tal, aí ganhou um grau, né? Aí então ela sentada e falou assim, amor, eu falei, que é? Pede pra um faixa branca buscar uma pipoca pra mim. Eu falei, ué, O poder do grau. cadê aquele conceito? Cadê aquele conceito que você falou assim, nossa, coitado dos faixa Não, branca. não foi isso, porque nós Não estávamos pode ser lá em assim, cima entendeu? e tinha um monte de Imagina faixa que for branca lá azul, hein? embaixo. Já tá no plus, melhor que for azul, então. Eu falei, amor, pede um faixa branca pra ir lá comprar uma pipoca pra mim. E a gente lá em cima e todo mundo lá embaixo na arquibancada, né? Eu falei, só isso. É porque eles estavam lá embaixo. A evolução, até eu fiquei assim. E eu só falei, tinha faixa branca, não tinha nenhum azulzinho, ninguém. Só tinha os branquinhos lá. Eu falei, ô amor, pede um faixa branca pra comprar uma pipoca pra mim. É assim, o processo evolutivo. Ou tem o faixa branca, aí tem o faixa branca com grau. Esse é perigoso. Esse Não, esse não tinha nem grau. até a Mas eu autoestima não dele. tinha. Nossa! Ó, eu vou contar outra coisa também aqui, ó. Tô lá nos Estados Unidos, né? Então, lá graduação, faixa tal. Balançando a mão. Não, eu fui treinar, mentira. Nós fomos treinar. E aí tem a formação. Aí eu olhei e falei, bom, só que a minha faixa eu não levei faixa. Então eu usei a que tinha lá. A que tinha não tinha grau nenhum, mas eu já tenho. Gente, eu conquistei. Sim. Ué, então eu fiquei olhando aonde que eu ia ficar. Aí o Rodrigo, fica lá. Eu falei, eu não vou ficar aqui, porque aqui eu não sou... Eu Não, já tô lá ela na falou frente. assim, Aí eu fiquei, aqui ó... é os ralados. tá Eu não quero ficar com os errado. Eu ralados, falei, não. tá errado. Não tem grau aqui, ó. Falei, tá errado. Aí na graduação foi ao ar livre, né? Eu falei, amor, eu quero saber onde que eu vou ficar, porque eu não vou ficar lá, não. Eu já Os não tô mais ralados, ralada. fala. Eu falei, eu não estou mais ralada. Eu já melhorei. Eu falei, onde que vai ser? Aí ele ficou, fica quieta, cara, que não sei o que, né? Brigando comigo. A sorte que o professor lá falou assim, Karen, você ali. Eu falei, muito obrigada. Aí eu fui lá toda. Você viu como que uma é? faixa que não era minha, mas Começa. eu não conquistei. Viu? Gente, é Conquistado. justo. Ué, é justo. É que nem o Matheus falou, né? Tem um pessoal que chega tímido, não conversa. De repente já dá ali, já dá um empoderamento. Mas eu nunca cheguei Não. tímida, eu sempre cheguei conversando Agora, tudo. outra coisa que eu vou falar assim, e daí eu lembro direto, os preta, né? Tá conversando, né? Chegava um roxo, Nossa. marrom. Nossa senhora. Não, já parava a conversa. Os caras todo mundo olhava pra você assim. Aí você fala, mas O que você eu tá... vou- você tá... Hoje em dia, não. Hoje em dia, os faixa branca já chegam, que não sei o que, já entra no meio da Não, já é no meio da conversa, Eu conversa. não entendeu? sabia nada. Eu falei, gente, eu não sabia de regra nenhuma, né? Não, hoje Nenhuma. é mais aberto isso. Eu lembro quando eu comecei a treinar, eu falava assim... Primeiro que o faixa marrom, ele nem era preta. Ele chegava e ia começar o aquecimento lá, sentava na beira do tatame com a Coca-Cola dele lá, botava a gente pra correr, a gente ficava correndo. E era essa gurizada de projeto. E a gente correndo, ele deixava a gente correndo. E ele tomando coca. E olhando pra nossa cara. Eu falei assim, meu Deus do céu, vou matar esse cara. E eu com ódio. Mas você não podia reclamar. Se você abrisse a boca pra falar, ou cansou, era uma flexão boa. Então, É. você tinha que ficar ali morrendo no aquecimento e que ele estivesse passando, fazendo de boa. Qualquer opinião, você era represária. Você não podia... Se chegasse no grupo, tivesse uns 2, 3 faixa preta conversando e você
Pronto, era flexão. Na Chegava hora. atrasado Mas no o treino. Rodrigo tem vários treinos que ele é bravo. Atrasado assim, no treino, Deus me livre. Eu preferia não entrar no treino do que chegar Não, 1 minuto. Se o professor jamais entrasse chegar no atrasado, tatame, nunca. se entrasse depois, era E pedir. assim, Cuiabá é muito quente, né? Então, eu fui treinar e fazendo toda a parte, né, aeróbica de aquecimento e tal. Acabou, o que eu fui pegar minha água. Aí ele foi e falou para um outro, falou assim, explica pra Karen como que tem que ser. Eu falei, mas gente, Não eu posso não sabia, beber água. ninguém me avisou. Eu falei, onde está escrito, né? Foi até uma academia que quando eu voltei da outra vez, já estava tudo lá. Porque eu falei, quem não conhece precisa saber as regras antes de entrar. E eu não sabia. Eu falei, eu odeio ser chamada a atenção. Falei, passei uma vergonha desnecessária. Porque quando eu dançava, fazia jazz balé, acabou a música, você pode beber água. Não é errado, né? Aí tem que pedir permissão. Eu não sabia Não, disso. tudo é permissão. Eu não sabia. Eu falei, olha que eu trabalhei, né, na área militar no Rio e também não era assim. Então, assim, Jiu-jitsu não era desse jeito, Diferenciado. né? Eu falei, cara, tá Eu falei, escrito lá, todas nossa. as regras do tatame. Eu falei, aonde? Eu tava bebendo água aqui, sempre tem, né? Quando até os caras esperam, né? Aquele faixa branca, a hora que vai, fala assim, posso beber água, professor? No meio do físico, o cara tudo quase morrendo. Meu amigo, flexão pra todo mundo, entendeu? Mas é aquela coisa, mas o cara também aprende, nunca mais ele faz. Hoje não, hoje já, como eu já falei pra você, é uma coisa comercial, né? Pode beber água. Não, você não deixa. Não. Rodrigo treina, isso não é verdade. Ele fala, não é agora. Depois eu falo, rapaziada, pode ir lá tomar sua água, pode respirar. É mas igual ele... eu fui pro Rio de Janeiro e eu treinei lá na academia do Paulo Strauss. É. Ela é Paulo Strauss, né? E ele é das antigas, faixa coral. Cara, até o formato de treino é diferente. É 30 minutos de físico, cara. É flexão e negócio. E aquele rolamento. físico raiz mesmo. Aquele Aham. isso, meu amigo. Cara, na hora que acabou os 30 minutos de aquecimento, aí, tipo assim, mais uns 40 minutos assim de posição, o treino 1h30. Na hora que chegou na hora do ralo, eu já tava morrendo. Falei, caraca, aí é... Não, os treino- caras... E quando assim, eu vou né? treinar com o Rodrigo, né? Quando ele vai, o dia que eu tô muito animada, eu vou, ele fala, então vou colocar bastante físico hoje. Coitado do pessoal, porque ele quer colocar muito físico, eu tô às vezes uns dias sem fazer. Aí ele coloca, eu falo, ai, eu não tô aguentando mais. Ele, eu coloquei físico, mas por sua causa, você Então, vai fazer. quando o pessoal vê ela chegando no treino Vão agora, eles vão desistir. ver. Agora estão falando, Já vão sabem que assistir, eu sou vou falar, eu. "Ih, já sabe que é físico. Ai, a Karen chegou, já sabe que vai ter físico. Não, eu gosto de fazer bastante físico, que a gente era da época, né? De fazer muito condicionamento físico, entendeu? E bacana hoje, que hoje tem muito drill, né? Drill, O drill, entendeu? Eu achei muito bacana essa evolução do jiu-jitsu, do vessel mesmo, da repetição, para as pessoas fazer. Tanto é que tem algumas franquias que você faz segunda, terça e quarta, a aula em si, né? Porque lá nos Estados Unidos é cronometrado lá, Matheus. 5 minutos, 10 minutos, e você tem que seguir mesmo. E os pais estão já olhando que tem que beber água, tem intervalo, tem tudo lá. E eles têm todo um schedulezinho para você realizar. Só Um eu fui roteiro falar de uma- aula mesmo, né? Eu perdi aqui a linha raciocínio, eu falou outra sei o coisa. que né? Acontece. Entendeu? Eu não sei. Eu acho que foi, às vezes, até... A Graça tá aí, ó. Às vezes eu tô dando aula, eu vou falar, peraí, gente, deixa eu pegar Peraí, esse raciocínio. volta. Eu sou assim também. É que, Volta, a é, gente acontece sempre Rapaz, aqui. teve um podcast passado que era pra Nossa. eu perguntar e a Grazi que... Aí ela que perguntou e na hora ela olhou pra mim, eu olhei pra ela, ficou assim Ficou os dois um olhando lag de 10 segundos, eu... Vixe, agora esqueci. Cara, o TDAH já... Às vezes eu falo, né? Porque todo como lutador, a gente faz o desafio, né? Então, quem tinha o MMA, entendeu? Fui um pouco pro MMA. E as pessoas falam, não é violento? Não, como todo esporte de contato. O boxe é violento, o judô é violento. Se você for pegar, o judô é o segundo esporte que mais gera lesão, o nível de contato a nível esporte olímpico. Qual é o primeiro? É o boxe. Então, o mais difícil é você treinar no MMA. Porque na luta, é 3 rounds de 5 minutos. Entendeu? Se você estiver bem preparado. Se você levar um nocaute de 1 minuto, já acabou a luta, entendeu? Acabou, Mas o problema é você ficar na academia, fazer posições. Sair da montada, o cara socando. Sair da meia guarda, o cara socando.
o cara te socando e você derrubar. E você fazer isso daí. Isso acaba. Para você ter uma ideia, Matheus, quando eu parei assim de lutar MMA, eu fiquei 6 meses, mesmo parado, entendeu? Todo dia de manhã ainda tinha... saía sangue no meu nariz, entendeu? Que são lesões, microlesões. Então, para você ver, é um esporte, né? Então, às vezes, eu justifico, às vezes, meu esquecimento. Às vezes, eu dou aquele branco assim, né? Eu falo, acho que vai ver que eu levei muito soco. Até muito saiu soco, um estudo, né? assim. Que cada vez que os lutadores de MMA dão essa chacoalhadinha de cabeça, assim, pô, é que ele teve uma... tipo uma lesão, né? Ele tem uma sequência. Aí tem um estudo do futebol americano e também do próprio futebol, né? Quando você faz a cabeçada, com a velocidade da bola, você tem, um impacto. Pode ser que você tenha isso daí. Então, imagine esses esportes traumáticos. Se você for ver alguns grandes atletas do MMA ou do próprio boxe, tem algumas sequelas. Então, aquela coisa, né? Tudo que é voltado para o alto rendimento não é saudável. Tem então, um período curto ali de tempo. Isso, exatamente, entendeu? Eu mesmo, né? Tenho algumas lesões, levantamento de peso, né? Então, eu tenho uma artrose no meu braço esquerdo. Então, vira e mexe sempre. Se eu estou dormindo muito com o braço esticado, eu não consigo flexionar. Se eu dormir com ele flexionar, não consigo ele estender, entendeu? E são consequências que a gente tem, né? De levantamento de peso. Como qualquer outro tipo de atleta que tentou ser, né? Não é que eu fui alto rendimento. A gente tenta, né? Tem alguns que conseguem, outros chegam próximo. Mas o mais importante, que eu sempre falo, né? É deitar e falar assim, não, fiz o meu máximo, né? Mas alguma coisa não deu certo. Que não consegui. Eu até falei pra Grazi aqui quando eu estava vindo, né? Eu falei, ô professor, manda seu currículo lá e tal. E na hora que o professor mandou 65 páginas. Não, gente. De depois ele mandou as conquistas dele do jiu-jitsu. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Vou ficar em posição fetal e vou chorar. Vou chorar, porque mano... Rapaz, o professor deu o seu melhor. Além de você competiu no jiu-jitsu, né, professor? Competiu no jiu-jitsu. MMA. MMA e é campeão do Arnold, né? Do Arnold, eu fiz o powerlifting um pouco. Na verdade, assim, hoje não existe aquela separação, preparação física e luta. Essa é a verdade. E de onde eu estava, de São Paulo, se você for verificar, a grande maioria dos lutadores de jiu-jitsu, o início, tá? Eu tô falando, saíram do judô. E no judô já tinha essa preparação física. Como a gente era do interior, pela falta de atleta, você tem que compensar. Começava no físico. Então você fazia muito a preparação física. Tanto é que você vai pegar bem no início, vou falar Macaco, Godoy, esse pessoal, entendeu? Foi um dos primeiros que foram competir para São Paulo, ou de São Paulo que foi competir no Rio de Janeiro. Você vê que já estão dessa linha da preparação física, entendeu? Então o que eu tô falando? Então a gente já fazia essa preparação. Então já pode ver que o jiu-jitsu era um jiu-jitsu mais truncadão, meio amarrado, entendeu? Diferente do Rio e Manaus, que a gente tava falando aqui, entendeu? E quando eu tava ali, a gente também começou a participar, aquela questão de competição, sempre querer desafiar, vamos participar. Então eu participei do powerlifting, né? Já participei do Campeonato Mundial de Supino e agora do Arnold, que na verdade, sempre estou indo para São Paulo, uma feira dentro da minha área, dentro da área da saúde, dentro da modalidade esportiva, é uma feira que a gente sempre está vendo novidades. E também vou lá e participo, entendeu? De alguns campeonatos. Dentro deles o powerlifting, tem lá também o jiu-jitsu no Arnold, não sei qual federação que faz, mas tem o MMA, tem vários eventos, que é uma feira. Entendeu? E o americano, ele não faz nada que não seja para ganhar dinheiro, então é uma feira. Então tudo ali é money. É bastante. E é muito gratificante você ver parte de suplementação, parte de aparelho. Então, o que eu falei, para quem é da área, é bacana você estar lá. Eu gosto de estar sempre desafiando, entendeu? Competindo. Já entrei nas friagens de competir com o pessoal do judô adulto, entendeu? Levei um atraso, entendeu? Mas aquela coisa, sabe? É questão de desafio mesmo, entendeu? Além de ser desafiante, é uma diversão também, para quem gosta de treinar, de lutar, assim, competir. Pô, isso daí é gratificante demais. Sim, outro dia eu até falei, o Matheus e o Ian sempre falam, vou competir aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falo, não, eu vou lá dentro da minha idade, né? Que tá dando certo ali, entendeu? Mas um dia... Vou um dia lá entrar no Absoluto para ver a gente fecha todo mundo junto. Lá, com certeza. Eu tenho certeza. Não tenho dúvida. Imagina. Esse fecha todo mundo lá para até a questão de desafios, né? Bacana. A gente tá... eu penso assim, né?
treinar por treinar, qual a motivação? Eu, né? Eu, pelo menos. Que nem eu falo pra cara, eu quero bater 105 quilos, já umas motivações. Então, quem sempre competiu, eu vou... Pode ser que a gente não vou participar do campeonato, mas eu vou querer me preparar para o campeonato mundial, master. Pô, vou ter um objetivo, né? De estar acordando todo dia, de estar fazendo preparação física. Porque se não tiver um objetivo, você dá aquela... Você dá aquela relaxada. Dá relaxada. Vou deixar pra amanhã, né, meu? Vou começar... Vou comer esse... Segunda começa. Viu? Segunda eu começo. Terça-feira. Eu falei, não vou deixar nada pra segunda. Exatamente. Entendeu? Cara, é normal. Então, fica mais fácil, eu acho que a gente ter alguns objetivos assim, facilita, né? Essa disciplina. Não, eu tenho um compromisso, eu preciso estar bem, eu vou estar lá, entendeu? E isso que é bacana. A Karen sempre fala que eu sou muito competitivo, né? Então eu sempre levo assim. Até na vida profissional. Eu vou fazer o doutorado, né? Eu tenho que ficar em primeiro. Eu vou fazer o mestrado, eu tenho que ficar em primeiro. Muitas vezes a gente não fica, mas o esforço é para ser o melhor. Teve gente que foi melhor, entendeu? Na verdade, eu sempre falo, a competição em toda a área, você está competindo com você mesmo. É você que tem que melhorar a sua parte técnica, você que tem que melhorar a sua disciplina, você que tem que melhorar a sua parte de estratégia. Eu perdi. Não, você não perdeu para ninguém, você perdeu para você mesmo. É para você que você perdeu. Alguma coisa você fez de errado que você perdeu. Entendeu? Não tem que jogar a culpa. Não, é você. É você é o culpado. Não, o cara é bom. Bom, se o cara é bom, sabe o que a gente faz? Diminui de peso então, irmão. Eu já perdi muitas vezes já perdi peso também, porque tinha uns caras bons no judô pra cima, entendeu? Aumentei de peso porque também tinha uns caras, que são aqueles caras, vou falar, Bochecha, Roger Gracie, Jacaré, Margarida, os caras que tem que sair fora, meu amigo. Né? Tem que sair fora. Pode ter esquecido um outro aí, né? Porque às vezes a gente fala que não, tem vários, o que eu lembrei aqui, mas da minha geração. São os caras que é fora da curva mesmo, entendeu? Quem cai nessa geração, não adianta, meu amigo, é a geração dos caras. Vou dar um exemplo, então, de uma modalidade esportiva, natação. Quem caiu na geração do Michael Phelps foi apagado. Foi tudo apagado, porque ele foi a geração dele, entendeu? Então, quem nasceu antes ou na outra geração, vai fazer. Então, essa geração desses caras, que são excepcionais, meu amigo, não adianta. Então, o que eu tenho que fazer? Cara, aquele sacrifício de perder peso, aumentar de peso, sair da linha de radiação dos caras. Criar uma estratégia, né? Entendeu? É assim que fazem. Então, por isso que eu falo, daí também é inteligência. Tá fugindo. Cada um tem um pensamento e tem que ser respeitado, entendeu? Se eu quero ser campeão, e eu tô no mesmo peso do Matheus, cara, fiz 6 combates com o Matheus e tô levando atrás, e eu quero ser campeão, ou eu vou descer ou eu vou subir de peso, vou sair da radiação dele. Não, você tá errado, você tem que bater de frente com ele, tudo bem. Mas qual o meu sonho? Ser um dia campeão. Então saí dessa radiação, conquistei meu sonho. Qual que é o meu segundo objetivo? Então agora eu vou tentar ganhar do Matheus, entendeu? Eu penso dessa maneira. Tem pessoas que acham que é errado, mas eu tenho que respeitar. Tem que respeitar todo o pensamento. Mas imagina você ficar sempre na aba de uma pessoa. Foi. Você foi campeão? Não, nunca foi. Pelo menos você fala, não, fui. Mas você saiu do radiação do cara? Precisei sair porque eu queria ser um dia um campeão. E depois voltei, não deu, infelizmente. Tentei de todas as maneiras, não deu. O cara é fora da curva, meu amigo, entendeu? Tem cara que é fora da curva, Matheus. Tem cara que... Eu acho, Matheus, o cara fora da curva também. Sempre falei, muitas vezes, o que falta, assim, para ele, pro Ian, pro Sácio, é a questão de mão de obra, né? Por isso que eu falo assim, muito bacana. Eu não sei como é que é aqui em Cuiabá, né? A questão de marcar, né, uns treinos, mas aí é tendo selecionado mesmo, sabe? Os caras duros. Entendeu? Isso daí, linha da chutebox, BTT, até quando eu fazia judô, se você é o cara que bate em todo mundo na academia, como é que você vai evoluir? Entendeu? Pode ver, o cara que tá apanhando, a evolução dele, ele vem meio que meteórica. Meu amigo, o senhor tá levando atrás, meu amigo. Tá levando atrás, porque ele tem que se igualar. Ok? Então, quando o cara está muito ali, ele precisa ter dificuldade, alguém precisa criar dificuldade para ele evoluir. Se você for pegar as maiores escolas aí que teve, de MMA, eu vou falar, BTT, primeiro foi a Carson, depois BTT Chutebox, por quê? Você tinha muita gente, tudo equilibrado. Você tinha 10 pessoas, tudo muito bem equilibrado. Hoje, algumas escolas de jiu-jitsu que estão num patamar mais elevado a nível de competição, você já visitou, você já viu como é que é, Matheus? Você vai lá, vou ter 10 pessoas
Ah, Matheus. Eu fiz no meu nível, Fiz entendeu? um camp lá no Melco e Galvão, né? E isso que a gurizada lá nem tinha muita gente do meu peso. Só que, cara, tipo assim, igual eu falei, cheguei comentando, né? Os moleque lá de faixa amarela, faixa laranja, estão saindo na mão com os faixa preta. Então, tipo assim, imagina esses moleques quando chegar na preta. Ele já tem um nível de preta desde a faixa azul, entendeu? E aí isso que... Já estão acostumados. Já estão acostumados. Eu gosto de falar uma passagem que o próprio Cielo, ele comentou quando ele foi campeão, ele falou assim, Cielo, a sua trajetória, que ele chora, porque quando a gente chora no pódio, só quem treina mesmo, né, sabe o que passou de abdicar família, feriado, entre outras situações aí. E nós estamos na medalha olímpica, ou no pódio do Mundial, entre outros fatores aí. Estar no pódio, o sacrifício que ele fez, né? Então o Cielo falou, né, dando esse exemplo aqui, mas Cielo, como é que você falou assim, olha, a faculdade que eu estava, o segundo colocado e o terceiro colocado, morava tudo no mesmo quarto. Então todo dia não era treino, era competição. Então você vê o nível dos caras, tanto é que esses 3 primeiros, o Cielo bateu o recorde, e os outros, o segundo também, e o terceiro ficou muito próximo. Então você vê como é que era. Essa colocação. Se nós temos ali, tudo mesmo nível assim, você vê o crescimento, como é que vai. Entendeu? Sim. Então você vê essa molecada que começa já vindo apanhando, entendeu? Vai ver como é que é o crescimento deles, ainda mais competindo, entendeu? Eles vão ter um crescimento fantástico. Então, é que eu sempre falo, né? Tô treinando com um cara de 120 quilos faixa preta, vou treinar com um cara de 100 quilos, vou treinar um cara bombado, treinar um cara forte. Quando ele vai no absoluto, irmão, ele vai ver o cara e fala assim, meu irmão, já tô acostumado a ir todo dia. Eu levo todo dia esse amasso, entendeu? Eu só vou agora colocar meu jogo em prática, entendeu? Ele já sabe. Então ele já perde aquele medo. Agora, o cara nunca lutou. Vem um cara enorme, forte, grosso e tal, o cara dá uma balada, entendeu? Mas se o cara tá acostumado todo dia, meu amigo, não tem que se preocupar. É só cair pra dentro que pode ter certeza que vai tá bem. Isso aí. Chegando ao final do nosso podcast, queria muito agradecer a presença de vocês, né? O professor Poderoso, professor referência, né? A Karen, que acompanhou, deu a sua visão também, a visão dela do jiu-jitsu. É gratificante ter vocês aqui. Eu e o Matheus, na hora que... uma honra. A gente tava falando assim, vamos convidar o Poderoso. Eu não sei se ele vai poder ir, né? Porque o bicho faz 1001 coisas, assim. Vamos ver se a gente consegue uma brechinha na agenda dele pra ele ir lá bater um papo com a gente. E é uma honra estar recebendo você aí, professor, mais junto com a Karen, né? A gente somos fãs, muito fãs seu aí, a galera toda, eu, a Grazi, do jiu-jitsu, o Ian, do nosso meio ali, todo mundo fala muito bem de você, obrigado. de sua pessoa, e você tá aí ajudando a gente na preparação, a gente vê o tanto que a gente evoluiu aí, né, como atleta. Então, vocês aí que reclamam que o Matheus está forte, ocupado... galera, não tô no veneno, tô puro. A galera no estadual, falou assim, caralho, o Matheus tá... forte. O guri terminou a luta assim, nossa, o Matheus tá muito forte. Matheus, tô puro, fiz até um filho. Não, mas o Matheus é forte. Nós treinamos lá em casa, lá. Eu, ele e o Ian fizemos quase 200 quilos terra, não foi isso? Não, isso aí mesmo. Eu sempre falo pra eles. Cara, eles são fora da curva, entendeu? E aquela coisa, o sonho que a gente não alcançou, de ser um campeão mundial no adulto, ou entre outros títulos, a gente tenta transferir para quem tem condição, como o Matheus, como o Ian, né? Até sempre falo pro Sá, ele fala, mas sou pequenininho. Eu falei, vamos lá, pô, fazer um físico e tal. Ele sempre fala, não, eu vou tentar. Mas voltando aqui, muito obrigado. Eu que agradeço de estar aqui, né, com vocês. Eu também sou fã de vocês aí, da Grazi, que sempre está divulgando a modalidade dentro lá da federação, fazendo evento, recrutando os acadêmicos, né? Incomoda duelo, ó. Vai ter pagamento, entendeu? Os caras falam, me dá o contato quem que é? Eu falei, mas que já fechou, entendeu? Ao Matheus aí, que é um grande atleta, um grande potencial, ao Ian, o pessoal da Atos, as academias que eu sempre estou também treinando, portas abertas, acho muito bacana, faz 4 anos que eu estou aqui, mas parece como já tivesse uma amizade de longa data. A Karen, né, que minha noiva aí, que estamos aqui agora juntas, levei uma experiência, né? Por isso que eu trouxe ela aqui para as pessoas verem que o jiu-jitsu é para todo mundo consegue praticar.
E deixar em aberto aí o café que ela vai trazer um lanche pra vocês aí no próximo podcast aí, ó. Show de bola. Entendeu? A degustação. Mas obrigado. E Obrigada, parabenizar gente. vocês aí de estar divulgando, né? Que essa resenha OSA aí. Resenha Pra OSA. todo mundo tá vendo que o jiu-jitsu é diferente, né? Tem pessoas diferentes, tem metodologia de treino diferente, não é só competição. É uma tribo. Então tem do CrossFit, tem o do surfista e tem agora o pessoal do Gil, entendeu? É que eu falo. Até hoje as pessoas querem entender por que o jiu-jitsu é tão viciante. Entendeu? A gente pode colocar multissituações, tentar explicar, mas a gente não consegue, entendeu? Cara, eu sou uma dessas pessoas. Eu comecei tarde, eu comecei com 20 e poucos anos o jiu-jitsu, entendeu? E até hoje não parei, entendeu? Prefiro fazer o Gil, eu e meus irmãos, né? Do que fazer a musculação ao correr, entendeu? Legal. Que é muito bacana. Massa Mas demais. obrigado aí, gente. Tamo Obrigada. junto, professor. E fala aí o Instagram da cafeteria também. Ah, sim. Nós inauguramos ontem, né? Então, agora a gente está funcionando das 8 da manhã até as 18. KLF Café, ele fica na Major Gama, ali no Centro-Sul, perto da CEMOB, perto da PRF. E aguardo vocês lá Aí, também. ó, quem é de Fechou. Cuiabá, Quem é de Cuiabá. bora lá conhecer. Vou mandar aqui. Olha, gente, a Karen com essa voz aí tranquila, quando ela coloca a faixinha dela com os 3 grauzinhos, vai se transformar. Eu já tenho 4. Aí, ó, vermelha, olha lá, 4 graus, fica nervosa quando falar, né? E é isso aí, galera. Obrigado. Os, galera. Valeu, obrigado. Os.